Esse vídeo é uma continuação. Se você ainda não assistiu a primeira parte, clica no card que está aparecendo aqui. Se você já assistiu, vem comigo. Lei Federal número 5.948 de 2006, que aumenta a punição em caso de tráfico de pessoas, caso a pessoa traficada seja uma mulher, e prevê maior assistência à mulher. Por que isso existe? Porque a gritante maioria dos números de pessoas traficadas são mulheres, geralmente associadas ao tráfico sexual de pessoas. Homem não tem que andar na rua com medo de ser sequestrado e vendido como prostituto para a Europa. Mulher tem esse medo. Polêmica. Lei número 4.375 de 17 de agosto de 1964, ano do golpe militar. Isenta a mulher do serviço militar em períodos de paz, enquanto obriga o homem a servir a qualquer momento, quando ele faz 18 anos. Isso também está relacionado à lei que consta na Constituição Federal de 1988 e Lei do Serviço Militar número 4.375 de 17 de agosto de 1964, que diz que o homem só obtém o seu título de eleitor se ele comprovar quitação com as suas obrigações militares. A mulher é livre para votar e ser votada. O homem não pode votar nem ser votado durante o serviço obrigatório militar e se ele não estiver em dia com as suas obrigações militares. Isso aí, gente, é um problema muito grande, realmente, mas que tal a gente nivelar por cima? Que tal a gente lutar para desobrigar os homens a servir? O fato das mulheres terem liberdade para votar e serem votadas e o homem ter essas barreiras não traz nenhum benefício à mulher. A gente pode ver claramente isso na política. O número de mulheres inseridas na política nacional é muito menor ao de homens. E quando finalmente uma mulher chegou ao poder, ela foi atacada de todos os lados. Eu não estou entrando aqui numa questão partidária, porque essa seria uma outra discussão. Mas a questão é a maneira como os protestos se deram foi bem misógina. A gente tinha adesivo da Dilma, enquanto presidente, bastante ofensivos. E quando foi que a gente viu o adesivo desse se popularizar com o Temer, por exemplo, enquanto presidente? O espaço na política para as mulheres é cheio de discriminações e preconceitos. Então, não há benefício nenhum nas barreiras que os homens sofrem e na obrigatoriedade de serviço militar que os homens têm. Eu acho que a gente tem que lutar Eu acho que a luta pela igualdade de gênero tem que passar por isso aí também, rediscutir essas leis que são do período da ditadura militar. Lei número 8.213 de 24 de julho de 1991, que prevê uma contribuição da mulher para a previdência inferior ao do homem, assim como a idade de aposentadoria da mulher é 5 anos inferior à idade mínima para o homem se aposentar. Vamos explicar um pouquinho por que isso não é um privilégio. Isso passa a ser um privilégio a partir do momento em que as atividades domésticas estiverem divididas equanimemente entre homens e mulheres e não está. Ah, mas na minha casa, eu, homem, faço toda a tarefa doméstica. Eu que arrumo a cozinha, eu que varro a casa. Meu pai faz o serviço doméstico, meu irmão faz o serviço doméstico. Querido, que bom que você não é como a maioria, mas isso infelizmente é exceção no nosso país. A maior parte da população que é responsável pelos serviços domésticos ainda é a mulher. Enquanto isso for uma realidade, não é justo que a mulher cumpra o mesmo trabalho, o mesmo tempo de trabalho
e de contribuição que o homem fora de casa, porque ela leva uma jornada dupla, tripla, se ela tiver que cuidar dos filhos, se ela for mãe, e é uma pressão da sociedade para que ela seja mãe. Então, tudo isso é um conjunto de coisas que precisa ser trabalhado numa sociedade, que precisa ser mudado lá de baixo, quando a gente diz que é papel da mulher cuidar da casa dos filhos. Quando isso aí não for mais papel da mulher, a gente pode finalmente discutir essas questões que também são ruins para o homem. O machismo não é ruim só para a mulher, o machismo é ruim para o homem também. Licença maternidade de 120 dias, sem prejuízo de emprego e do salário. Sabe por que é a licença maternidade, que tem 120 dias, e a licença paternidade tem 5 dias? Pelo que eu acabei de falar, a responsabilidade de cuidar dos filhos ainda é considerada uma responsabilidade feminina. Você sabia que se um homem solteiro adotar uma criança, ele recebe licença maternidade e não licença paternidade? Porque é o nome da licença. A licença maternidade é de 120 dias e a paternidade é de 5 dias. Então, o homem que adota sozinho uma criança, ele recebe licença maternidade para ter direito aos 120 dias que são dados à mulher quando ela dá à luz a uma criança. Por último, não menos importante, prisão domiciliar para mulheres, votado pelo STF neste ano de 2018, concede prisão domiciliar às mulheres presas preventivamente que estão grávidas ou que sejam mães de crianças que tenham até 12 anos incompletos. A medida vale para detentas que ainda estão aguardando o julgamento, que não tenham cometido crime de violência ou com grave ameaça, e de acordo com a análise de dependência das crianças aos cuidados da mãe. Você sabia que, segundo a Defensoria Pública da União, algumas mulheres ainda dão à luz algemadas no cárcere? E que, na maioria dos casos, as mulheres foram presas devido a tráfico de drogas e elas aguardam um longo tempo presas para o julgamento, e quando o julgamento ocorre, elas são condenadas a penas restritivas de direito. O que são penas restritivas de direito? Multa, perda de bens e valores, prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas, interdição temporária de direitos, tudo isso conforme o artigo 43 do Código Penal. É tudo legal e não há privilégio nenhum específico por ser mulher. Isso é algo que está lá no Código Penal para todas as pessoas. A concessão desse benefício não é automática e prevê análise individual do caso de cada mulher. Você, homem, antes de se doer todo, pense que reconhecer seus próprios privilégios é o primeiro passo para a luta contra sistemas de opressão. O que são realmente privilégios de gênero dentro da sociedade? Privilégio é você poder andar na rua sem medo de ser estuprado, ser atacado sexualmente, ser assediado, de que mexam com você. Tem homem que até acha legal que mexam com ele, né? Privilégio é quando você está chateado ou mal-humorado, isso não ser imediatamente ligado ao seu gênero, ou alguém dizer que é por causa dos hormônios ou do período do mês que você está daquele jeito. Privilégio é você falar e as pessoas acreditarem em você. É você não ter que se provar a cada momento no trabalho ou na vida em geral. É você dizer que sofreu um ataque ou uma agressão e as pessoas não duvidarem de você. Privilégio é não ter que lidar com o seu próprio gênero sendo usado como xingamento quando dizem: ai, isso é coisa de mulherzinha. Ah, vai fazer isso que nem mulher. Privilégio é você não ser obrigado pela sociedade ou pela cultura a cuidar do seu cabelo, a se depilar, a se barbear, cuidar das unhas, a ter rugas. Você não precisa fazer nada disso e ainda assim você não é chamado de desleixado, de relaxado, de porco. Privilégio é você poder envelhecer, porque envelhecer é natural para todos os seres humanos. E você ainda ser chamado de bonitão e de sexy por causa do cabelo grisalho, enquanto a mulher com cabelo grisalho é relaxada.
Privilégio é não ser objetificado desde a infância, olhado com luxúria desde criança. Privilégio é quando você tem dificuldade de aprender algo ou de obter sucesso em alguma coisa, isso não ser imediatamente ligado ao fato de você ser homem. Isso é privilégio.